A paz, irmãos. Estamos produzindo mais um vídeo, uma reflexão, já nesses tempos em que o nosso culto comunitário ainda continua cancelado, suspenso. Nós, como liderança da igreja, compreendemos que devemos seguir as orientações das nossas autoridades civis e assim, por esse tempo, continuam as nossas programações, cultos e eventos suspensos. E nesse momento eu gostaria de estar refletindo junto com os irmãos um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. É um texto onde nós encontramos os discípulos, talvez experimentando algo que é de cada um de nós como ser humano, que é o medo. E o texto diz assim, que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E para que a gente entenda esse medo que esses discípulos estavam vivenciando nesse momento, é importante a gente compreender o contexto histórico pelos quais eles viveram. E esse contexto histórico remonta aí a 3 anos, aonde que esses discípulos andaram muito próximo de Jesus. Eles haviam deixado tudo para seguir esse mestre. Ali eles ouviram a sua mensagem, eles conseguiram ouvir a sua promessa, testemunharam de forma objetiva como Deus se manifestou com todo o seu poder na vida de Jesus. Eles conseguiram perceber em que em nenhum outro momento histórico da nação de Israel houve uma pessoa como Jesus e essa manifestação do poder de Deus na vida dele, com seus sinais e prodígios. Eles alimentaram a esperança de que a glória de Israel seria restabelecida e que esse Jesus seria o Messias. Mas ele é preso, condenado e crucificado. E da noite para o dia, os seus sonhos, as suas expectativas, os seus projetos de vida, e eu imagino eles nesses 3 anos alimentando essa esperança, alimentando esses projetos e as expectativas, acabaram pendurados numa cruz. E nesse momento específico aqui, trancados em sua casa, diante de tantas incertezas com relação ao presente, com relação ao futuro, se entregam ao medo. E o medo, ele sempre vem acompanhado de pessimismo, desânimo, ansiedade e falta de esperança. Esse é o contexto pelo qual nós acabamos de ler nesse versículo. Mas o lindo desse versículo é que naquela tarde, Jesus vai de encontro aos seus discípulos. E eu percebo que dentro da narrativa bíblica, cada encontro que Jesus tem com uma pessoa, ele é altamente significativo. Ele é marcante. Cada encontro, ele gera transformação, ele restaura, ele desafia, ele encoraja, ele cura, ele salva. Esses são os encontros que nós olhamos e percebemos dentro da narrativa bíblica, dentro da trajetória de Jesus. E aqui o encontro com esses discípulos amedrontados, ele é fantástico, porque Jesus ele chega e diz: olha, a paz seja com vocês. E é lindo porque
porque realmente o que eles mais precisavam naquele momento era de paz. Eu penso que essa paz que Jesus chega e apresenta para eles naquela casa, não iria mudar a relação hostil com o mundo lá fora. As perseguições, situações de dificuldades ainda se desenhavam e se configuravam diante de cada um deles. Mas aí que é o diferencial, que o encontro com Jesus ressurreto, o Jesus vivo, no meio da sala deles, alterou algo que é muito mais importante. Alterou o coração de forma profunda de cada um dos seus discípulos. E eu percebo que é assim quando nós temos as nossas experiências com Cristo ressurreto. A experiência com Cristo ressurreto não é simplesmente uma experiência que vai mudar alguns comportamentos da vida e que vai mudar, mas é uma alteração da nossa condição de existência, de coração, de mente, e que vai nos levar a vencer a barreira do medo, mesmo quando esse medo ele está diante de nós. Ao abençoar aqueles homens, dizendo: a paz seja com cada um de vocês, Jesus ele os leva para muito além do medo. Ele os leva para uma condição de não medo. E não tenha medo é uma expressão tão repetida em todo o texto sagrado. A nossa existência humana, caída, manchada pelo pecado, ela é totalmente permeada pelo medo. Nós, como seres humanos, nós temos medo do escuro, nós temos medo de assombração, nós temos medo de espíritos maus, nós temos medo dos sentimentos da perda. E nesse momento histórico que nós estamos vivendo, nós temos medo da doença. E eu volto a reafirmar de forma contundente que a nossa vivência, a nossa experiência, o nosso andar com esse Jesus vivo, com esse Jesus ressurreto, ele nos conduz a uma experiência única de viver. É a experiência que faz a gente viver a paz e superar o medo. E eu penso que em um salto de fé, crendo de forma absoluta que Jesus em nosso meio, em nossa casa e em nossa sala, nós estamos seguros. Porque nele, por ele e através dele somente, é que nesses momentos de incerteza, de dores, angústias, ele nos possibilita aquilo que mais nós necessitamos nesse momento, que é dessa quietude interior, nos conduzindo naquelas categorias de confiança e de esperança. E quando nós compreendemos isso, aí não depende das circunstâncias, não depende das configurações da vida. Quem encontra Jesus Cristo enfrenta a vida, e enfrenta a vida com coragem, com entendimento que essa fé não é uma porta de fuga
dos deveres e das implicações que é viver. Mas é um caminho de intrepidez para enfrentar as agruras e os vírus que a vida nos apresenta. Com a certeza absoluta de que esse Jesus, vivo, ressurreto, está no nosso meio e conosco todos os dias até a consumação do século. Que o nosso medo diante desse quadro possa se dissipar na confiança do Cristo ressurreto. E que possamos continuar como igreja orando para que esse Jesus continue manifestando o seu poder hoje, amanhã e sempre. Amém.